E o Flamengo pode realizar a maior venda da história do Clube de Regatas do Flamengo. Vou falar sobre isso, a situação envolvendo o interesse do Al Hilal da Arábia Saudita pelo nosso centroavante Pedro. Vou trazer todos os detalhes, vou falar também sobre chegada de jogadores no Flamengo. Torcida faz campanha por Dybala, atacante da Roma da Itália, jogador que não descarta deixar o clube italiano. Vou falar sobre essa situação também envolvendo Ângelo Preciado, lateral direito da seleção equatoriana. Neste momento, o Flamengo retoma as negociações pelo lateral direito e o jogador pode reforçar o nosso mais querido do Brasil, Jorge Jesus, deixando a Turquia já no meio do ano. O treinador já deixou a entender que não pretende renovar o seu contrato com o clube turco, com o Fenerbahçe da Turquia. Vou trazer todos os detalhes, situação envolvendo Everton Ribeiro. O técnico Vitor Pereira já definiu e tomou uma decisão importante sobre Everton Ribeiro. Flamengo que enfrenta o Independiente del Valle pela primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana. Logo mais eu vou falar sobre isso. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo falando sobre esse jogo. Flamengo Independiente del Valle do Equador. Jogo esse que é a primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana. O Flamengo não terá uma missão fácil em Quito, no Equador. O Flamengo que vai jogar em uma altitude de 3.000 metros. O Flamengo já foi preparado para esse jogo, segundo o médico do Clube de Regatas do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, em entrevista à Flá TV, ele falou o seguinte: o Flamengo nos últimos dias vem participando seguidamente da Copa Libertadores e essa é uma competição, a Recopa, que é consequência da última Libertadores que fomos campeões. Então, acredito que isso de altitude, que é um grande tabu, um monstro para muitos jogadores e da comissão técnica, para nós já tem virado uma realidade. Hoje temos uma prática muito maior nisso e já conseguimos grandes resultados nos últimos jogos na altitude, declarou o chefe de departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, e seguiu falando o seguinte: e por isso estamos realizando um trabalho específico. Começamos com uma suplementação específica para eles dia antes, para aumentar a capacidade de oxigenação dos músculos no ar rarefeitos. Além disso, para chegar dia antes para realizar treino, não só pela adaptação ao ar rarefeito, mas também porque tem diferença na velocidade da bola. Então todos nós estamos com um sentimento muito positivo, porque neste sentido o trabalho foi realizado e esperamos que o Flamengo consiga performar bem e trazer esse resultado tão importante, revelou o Dr. Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, que já deixou claro: o Flamengo já está preparado. O Flamengo chegou dia antes, já realizou treino, não só pelo rarefeito do ar que acontece lá na altitude, mas também pela velocidade da bola. O Flamengo fez um treino antes, faz o jogo hoje contra o Independiente del Valle, e para esse jogo o técnico Vitor Pereira tomou uma decisão importante em relação ao nosso meia Everton Ribeiro. O Vitor Pereira decidiu recolocar Everton Ribeiro no quarteto rubro-negro, formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Lembrando que o Flamengo tem novidades para esse jogo. Essa decisão de Vitor Pereira novamente colocar Everton Ribeiro no time titular, é muito importante. Ele foi bastante criticado quando deixou o Everton Ribeiro fora dos gramados como titular. Então agora o Everton Ribeiro volta a ser titular em um jogo importante. Jogo de Recopa Sul-Americana, primeira partida acontece hoje às 9h30 da noite. Segundo jogo e decisivo acontece na próxima terça-feira, dia 28, no Maracanã, no mesmo horário. Para esse jogo não terá transmissão em TV aberta. Esse jogo fica por conta da transmissão da ESPN, canal de TV fechado, e também não está mais serviço de streaming. Você precisa ter um Smart TV ou também aí, quem sabe, um smartphone. Você pode acompanhar o jogo do nosso Mengão
queridão, beleza? Vamos falar agora sobre, rapaz, a situação envolvendo o nosso centroavante Pedro. O Flamengo pode, inclusive, realizar a maior venda da história do Clube de Regatas do Flamengo. Esperamos que Pedro não seja vendido. O jogador já comunicou à diretoria do Flamengo sobre a sua decisão. Isso porque nesta última segunda-feira, o setorista que cobre o nosso Clube de Regatas do Flamengo, o jornalista Gustavo Henrique Dando Choque, ele trouxe uma informação de que o Al Hilal prepara uma oferta no valor de 400 milhões de reais para tirar o nosso centroavante Pedro do nosso Mengão queridão. E ele falou o seguinte: o Al Hilal está pronto para fazer uma proposta de 400 milhões pelo atacante Pedro do Flamengo. Todo mundo sabe que a multa do Pedro é na casa de 550 milhões de reais. A informação que eu tenho é que o Al Hilal estuda uma proposta, mas ainda não botou ela na mesa. O contrato seria de 3 anos, informou Gustavo Henrique Dando Choque. Neste momento, todos sabem que Al Hilal tem muito dinheiro, né? Um dos clubes mais ricos da Arábia Saudita. Mas, por outro lado, a informação que recebemos é que o Flamengo já foi avisado recentemente pelo próprio atleta e pessoas próximas que gerenciam sua carreira sobre o foco no atacante permanecer no Flamengo. Uma saída só seria cogitada se aparecesse uma oferta de um clube europeu. Então Pedro já tomou essa decisão. Caso chegue essa proposta, o Pedro não pretende deixar o Flamengo. Agora fica aquela coisa: será que o Flamengo segura o Pedro se de fato chegar essa oferta de 400 milhões de reais na mesa do nosso Flamengo? Será que realmente o Flamengo não venderia o Pedro? O que você acha sobre essa decisão? Você, sendo a diretoria do Flamengo, 400 milhões de reais na mesa pelo atacante Pedro, você negociaria o nosso centroavante? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos falar agora sobre uma campanha que a torcida do Flamengo vem fazendo nas redes sociais pela contratação de um atacante argentino, que hoje está no Roma da Itália, jogador que é destaque lá no clube italiano. Aos 29 anos, Paulo Dybala entra no radar da torcida do mais querido do Brasil. Jogador que é destaque do time italiano, do Roma da Itália. Inclusive, o jogador não descarta deixar o clube italiano, e o Roma da Itália já deixou claro que a multa rescisória do jogador para clubes fora da Itália é de 12 milhões de euros para clubes do exterior. Valor considerado baixo para alguns times da Europa e até mesmo para o futebol brasileiro. E com isso, a torcida do Flamengo, em virtude disso, nas redes sociais, vem pedindo uma investida do Flamengo em relação ao atacante, que em entrevista não descartou deixar a Roma, apesar de salientar estar feliz no time. O argentino Paulo Dybala aí pode inclusive deixar o clube italiano, e sabendo disso, a torcida do Flamengo foi às redes sociais cobrando a diretoria do Flamengo, pedindo uma investida pelo atacante de 29 anos. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você tentaria uma investida no atacante Dybala, de 29 anos, argentino, que hoje atua no Roma da Itália, que não descarta deixar o clube italiano? Multa rescisória do jogador, 12 milhões de euros, 66 milhões de reais na cotação atual. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo Ângelo Preciado, jogador lateral direito de 30 anos da seleção equatoriana, hoje atualmente no Genk da Bélgica. Jogador que tem contrato até junho deste ano, já pode assinar um pré-contrato a qualquer momento com qualquer clube, inclusive com o nosso Flamengo. A informação que recebemos é que o Flamengo retomou as negociações pela contratação de Ângelo Preciado. Flamengo neste momento está no Equador. Marcos Braz não viajou a Quito, segue trabalhando com foco em reforçar a equipe para o restante da temporada. E Ângelo Preciado, neste momento, é um dos nomes que a diretoria do Flamengo tenta aí, né, sacramentar para reforçar o nosso mais querido do Brasil. Será que realmente de fato seria uma boa investida? Ângelo Preciado, 30 anos, lateral direito, joga no Genk da Bélgica, contrato se encerrando no meio do ano.
já pode assinar um pré-contrato. O jogador que é atleta da seleção equatoriana. O que você acha sobre essa possível chegada de Ângelo Preciado no nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe a sua opinião. Um jogador que chegaria para brigar pela titularidade na lateral direita do mais querido Brasil. Lembrando que para a posição hoje o Flamengo tem Guilherme Varela, Mateuzinho e também agora o garoto Wesley. Vem aí ganhando novas oportunidades com o técnico português Vitor Pereira. Então fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Por se falar em Vitor Pereira, a torcida do Flamengo está atenta nesse jogo de hoje. A torcida do Flamengo está de olho no trabalho do técnico Vitor Pereira, em relação principalmente agora essa decisão da Recopa. 2 jogos, hoje e terça-feira que vem. E com isso, uma informação importante que recebemos é o seguinte: a torcida do Flamengo ainda tem um carinho muito grande pelo técnico português Jorge Jesus. Na verdade, o português virou ídolo da nação rubro-negra após o ano mágico de 2019. Vem fazendo um ótimo trabalho na Turquia, à frente do Fenerbahçe da Turquia. E agora a informação que temos é que Jorge Jesus deixa a Turquia no meio do ano. Segundo a colunista Marília Ruiz, ela trouxe recentemente a informação que Jorge Jesus não renova o contrato com o Fenerbahçe da Turquia. O treinador tem um desejo de assumir a seleção brasileira, mas neste momento o nome mais cotado para assumir a seleção brasileira é o de Ancelotti, técnico do Real Madrid, mas o português também não descarta voltar ao seu ex-clube, o Clube de Regatas do Flamengo, aonde teve uma linda passagem. E ela falou o seguinte: o Jorge Jesus já informou aos empresários que não vai ficar na Turquia depois que acabar a temporada. A temporada termina em maio. Entretanto, com essa trajetória do terremoto na Turquia e na Síria, não se sabe nem como vai ser o restante do campeonato, mas ele não vai renovar. E Jorge Jesus deixando a Turquia, segundo a jornalista Marília Ruiz. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Em caso de demissão, se aconteça uma demissão, se Vitor Pereira não consiga engrenar no Flamengo, você gostaria de ver novamente a volta de Jorge Jesus sob o comando do nosso Mengão queridão a partir dessa temporada de 2023? Fique à vontade, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, porque a sua opinião, seu comentário é muito importante também para o nosso trabalho aqui no YouTube. Por isso que a gente está sempre aqui focado nas informações, buscando todos os detalhes envolvendo o nosso mais querido do Brasil. Então fica ligadaço, não perde nada, aproveite e deixa a sua opinião, beleza? Tamo juntos, é nóis, saudações rubro-negras.